Shalom, shalom vrahá, satisfação, alegria ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Essa semana nós estamos refletindo sobre a Parashá Vayetze. Na Parashá dessa semana nós temos o patriarca Yaakov saindo de casa, um conflito com o irmão, e tendo que sair da casa de seus pais, ele viaja pelo deserto e ali dorme e coloca a cabeça numa pedra. Vamos refletir um pouco sobre a Parashá dessa semana? Parashá de número 7, vamos ler aqui no capítulo 28 de Gênesis. No verso 10 em diante eu quero ler alguns textos. Vamos fazer a primeira leitura juntos e refletir um pouco sobre a vida do patriarca Yaakov. E saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã, e se encontrou no lugar e dormiu ali porque se havia posto o sol. E tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela e dizia: Eu sou o Eterno, Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Isaque. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti darei e a tua descendência. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás, e ao oeste, ao leste, ao norte, ao sul. E por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. E eis que eu estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te abandonarei até que eu faça o que falei por ti. E despertou Jacó do seu sono e disse: Certamente o Eterno está neste lugar. E não sabia, e temeu e disse: Quão espantoso é este lugar! Este não é outro que a casa de Deus, esta é a porta dos céus. E madrugou Jacó pela manhã, tomou a pedra que a pôs sobre cabeceira, e a pôs como um monumento, e derramou azeite sobre seu topo. Chamou o nome daquele lugar Beit-El, Betel, pois havia sido Luz o nome da cidade no princípio. Fez Jacó uma promessa dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz à casa de meu pai, e for o Eterno para mim, por Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente dar-te-ei o dízimo, dar-te-ei a décima. E oficialmente, literalmente, é a primeira vez que aparece a palavra dízimo, porque lá em Melquisedeque, Gênesis 14, a palavra ali é Maser. Aqui é décima mesmo, tá certo? Vamos refletir um pouco sobre essa história do patriarca magnífica. Primeira coisa que eu queria refletir com vocês é sobre a saída de Yaakov, o deitar a cabeça numa pedra, e as promessas que Deus faz a Jacó são muito semelhantes às promessas feitas a Abraão e a Isaque, seu pai. É muito importante. Nós temos aqui no versículo 14... algo muito importante de ser refletido, pensado, analisado. Veja: E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás a oeste, leste, norte e sul. E por ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos uma tradição dentro da cultura hebraica que o povo de Israel até hoje faz um culto, faz uma celebração familiar que nós chamamos de Kabbalat Shabbat, o recebimento do dia do Shabbat, com o acendimento de duas luzes ou velas, cada vela representando o lembrar e o guardar, chamor, vezarro. Nós temos o pão, a halá, temos as orações. E aí abre-se, dá início então o Shabat. Isso em todas as famílias da terra até hoje, prefigurando essa experiência de Yaakov. Veja, no fim do Shabat se tem um outro culto, uma outra celebração. Não que no Shabat, na cultura hebraica, só acontecem esses dois cultos. Não, acontecem outras celebrações mais, como o Shaharit Shabbat, como o serviço da tarde e outros mais. Mas a Havdalah, a cerimônia, o culto de encerramento do Shabat, tem algo sobre o versículo 14 do capítulo 28 de Gênesis. Nessa celebração nós cantamos uma música chamada Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Adispi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agidavi. Então, nós temos aí nessa canção anunciando a vinda de Elias, o profeta. Quer dizer, aquele que vai preparar o caminho do Senhor, assim como João Batista, aquele que anuncia a vinda do Messias,
já está cantando, já está clamando, já está anunciando. Mashiach virá. De pré-anúncio messiânico. Uma canção de pré-anúncio messiânico. Nós temos uma outra canção, e aí agora eu vou lembrar o versículo 14 de verdade, que ela diz assim: Ufaratsta, 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 yamavagedma, vetzafona vanekba. Ufaratsta, yamavagedma, vetzafona vanekba. Aha, aha. Ufaratsta, 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 yamavagedma, vetzafona vanekba. Yamavagedma, vetzafona vanekba. É justamente o versículo 14 do capítulo 28 de Gênesis. Deus está dizendo que vai fortalecer os seus filhos do norte, do sul, do leste, do oeste. E os judeus cantam isso dizendo: sejam fortes, fortaleçam-se. Venham todos do norte, do sul, do leste ao oeste. Venham adorar o Rei dos Reis. Venham a Sião, porque ele vai te fortalecer. Israel, você foi disperso. Os filhos de Jacó foram espalhados e jogados nos 4 cantos do planeta, mas eles vão ser fortalecidos, eles vão fazer sua techuvá e vão voltar a adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aí no Monte Sião. Então são canções que têm um pré-anúncio messiânico, têm uma essência messiânica. Canções que fazem uma convocação. Então nessa paraxá nós entendemos o seguinte: foram os conflitos, foi o espírito de Edom lutando com o espírito de Israel, foi Esaú confrontando Jacó, foi o conflito desses dois irmãos que, de certa forma, fez com que o povo judeu fosse espalhado pelo mundo, porque os romanos são filhos dos edomitas, os edomitas são filhos de Esav. Quem foram os responsáveis pela saída do povo de Israel da sua terra no ano 70? Os edomitas. É a mesma história, queridos. É a mesma situação político-socioeconômica, espiritual. Veja, Israel é espalhado pelo mundo, fugindo de Edom. Roma destrói o templo no ano 70. Ali é a grande tribulação para o povo de Israel. Eles são espalhados no mundo inteiro. E assim como Yaakov, Vayetse, eles saem. E saindo eles, deixam para trás a promessa, a memória da pedra que Jacó deixou. Aquela pedra, Betel, Beit-El, é a pedra que prefigura exatamente o local onde foi construído o templo. Aquela pedra simboliza o Messias. Aquela pedra simboliza a nossa memória. Aquela pedra prefigura o Koltel, o Muro das Lamentações. Aquela pedra prefigura a Jerusalém velha, chamada assim. A Jerusalém que hoje existe ali como memória de todos esses acontecimentos. Essa pedra prefigura que Jesus veio e disse: sobre este templo não ficará pedra sobre pedra. Essa pedra nos lembra os acontecimentos dos profetas, dos patriarcas. Essa pedra nos lembra o sofrimento e os acontecimentos e as vivências dos apóstolos. Essa pedra é uma memória. Essa pedra, para mim também, enquanto judeu cristão, ela, para mim, simboliza a Torá. Ela simboliza algo antigo para alguns. Algo ultrapassado, algo que deve ser esquecido porque não tem utilidade nenhuma mais, porém algo que simboliza a eternidade, continuidade. Se você vai ao sepulcro de um judeu, você não vê flores lá. Você não vê grandes lápides, mas você vai ver pedras. O judeu não se preocupa com a lápide, com a flor, com a beleza externa do templo. O judeu não se preocupa muito com a beleza externa, com a aparência externa do sepulcro, da tumba, da carneira, ou como queira, mas ele se preocupa em colocar ali pedras, porque elas representam a continuidade do povo de Israel. Elas representam que haverá ressurreição, porque a ressurreição é uma crença judaica muito atuante, forte e viva até hoje. É uma minoria de judeus que creem em outros tipos de crenças após a morte, crenças até pagãs. Nós cremos na ressurreição. Os fariseus e Jesus vêm de uma linhagem farisaica, acreditavam na ressurreição. E nessa paraxá, resumidamente, nós temos o patriarca saindo, encontrando então Raquel, sua prima, saudando-a com um beijo, movendo uma pedra aproximadamente de 0,5 tonelada de peso. Uma força descomunal é mostrada, revelada também ali no patriarca Yaakov, que prefigura muito bem seu nome, que não tem nada a ver com o enganador. O cristianismo, nós e muitos estudiosos têm cometido um grande equívoco, um grande erro,
colocando Jacó como o enganador, usurpador. No hebraico o nome dele não quer dizer isso. Jacó vem da palavra Yakev, calcanhar ou a força do calcanhar ou a pegar o calcanhar. Esse homem é muito forte. No capítulo 32 em diante de Gênesis, na próxima porção, ele vai lutar com o anjo e vai ganhar ombro a ombro, braço a braço, ele vai ganhar do anjo, ele vai ter mais força que o anjo. O anjo é obrigado então a lhe aplicar um golpe final na coxa para poder sair das mãos de Jacó. Esse Jacó que desde o ventre apalpa, agarra o calcanhar de Esav. E é assim até hoje. Jacó sempre fica na dele, mas assim que Esav reage, assim que Esav tenta dar um passo para tomar o lugar de Jacó, Jacó o agarra pelo calcanhar e mostra a sua força. Até hoje é assim. Israel sempre lutou pela sua existência. O povo de Israel, as forças israelenses, os exércitos de Israel, a força antiaérea de Israel e toda a tecnologia que o país hoje tem, tecnologia de ponta, está a serviço da sua existência, da preservação da sua existência. Israel não é um povo guerreiro que ataca outros povos, que quer se apropriar, emancipar. Israel é alguém que está se defendendo. Mas sempre que é atacado, mostra a sua força, assim como Jacó. Mostra que ele tem poder de agarrar os seus inimigos, de apalpar os seus inimigos, de segurar os seus inimigos e não soltar facilmente. É muito importante na Torá, em cada paraxá, refletirmos sobre a essência do que cada texto está nos trazendo. E nesse texto nós temos Jacó com Raquel, Leia e depois Jacó, agora já com 21 anos de trabalho, praticamente trabalho escravo, sendo que durante esses 21 anos, 7 anos ele foi sócio do tio e prosperou mais do que o tio. Nós temos um Jacó agora que é pai de 12 filhos. Vai nascer mais um, Benjamim. Jacó terá 12 filhos homens mais uma mulher, Diná. Nós temos um Jacó que faz um acordo com o tio dizendo: daqui para cá você não invade a minha terra e daí para lá eu não volto. Temos um acordo entre ele e Labã, seu tio. Nós temos um Jacó que agora também está atordoado, atormentado e amedrontado pela ameaça do irmão que quer matá-lo ainda, com um conflito mal resolvido. Temos um Jacó que é próspero, bem casado, pai de muitos filhos, mas tem um conflito familiar ainda insolúvel a resolver. E ele vai agora encontrar com Esav. Esav vai o perdoar, vai o beijar, eles vão se abraçar e eles terão ali paz. Nós temos um Jacó, que muitas pessoas não atentam para esse detalhe, que vai esperar um pouco, não vai seguir o irmão como assim prometera, porém quando se aproxima da casa de seu pai está morrendo, ele já está morto praticamente, Jacó vai para sepultar o seu pai. No momento em que eles vão novamente se separar, Esav e Yaakov, Esaú, profeticamente, entrega o cajado na mão de Jacó. Cajado este que pertencia a Isaac, a Abraão. É um cajado que representa agora a dinastia. Alguns dizem que junto com o cajado é entregue uma capa, que depois Jacó vai reformar essa capa e dar a José, porque tanto o cajado que José carregava como a capa era símbolo da dinastia dos patriarcas Abraham, Isaac, Yaakov e agora Yosef, que terá 2 filhos, prefigurando então o povo judeu e a igreja, prefigurando o que eu disse aqui anteriormente sobre as 2 testemunhas. Nessa paraxá nós aprendemos que alguns conflitos eles devem ser resolvidos, mas tudo tem o seu tempo. Cada conflito tem o seu momento. Israel ainda vive um conflito com seus irmãos. Israel vive um conflito com o irmão Esav. Israel ainda vive conflitos com o seu primo ou com seus primos, irmãos, os ismaelitas. Assim como Isaac enfrenta o ciúme e a vontade de possessão e o desejo de possessão de Ismael, Jacó enfrenta o ciúme também, a revolta e a perseguição de Esav. Mas esses conflitos estão prestes a acabar. Mashiach, Yeshua, está prestes a retornar. E ele colocará fim nessas batalhas e nessas guerras. E haverá promessa de redenção tanto para Esaú, os edomitas, como para Ismael, os ismaelitas, os árabes. Porque o Messias fará aquilo que o homem não pode fazer. O Messias fará o que os poderes e os governantes não podem fazer. Ele trará paz sobre a terra. Ele diz: a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. Que Deus abençoe você essa semana. Shavuot Tov.
Uma ótima semana e até a próxima porção, a próxima reflexão aqui no nosso canal. Dê o seu like, inscreva-se e aguarde até a próxima paraxá.